O filme que tem revolucionado a forma de fazer campanha de marketing na indústria cinematográfica e conquistou a marca de 9 indicações ao Oscar 2026. Eu sou Ana Brasileiro e vamos falar de Marty Supreme? O novo filme protagonizado por Timothée Chalamet chamou a atenção do público e da mídia antes mesmo de chegar nas telonas. Com uma estratégia de marketing bem revolucionária para os padrões da indústria, o Timothée tem se destacado em uma campanha extremamente autêntica e ousada, já que ultimamente ele tem se comportado como se fosse um artista pop divulgando seu próximo álbum, talvez fazendo até um pouco mais do que os artistas têm feito ultimamente. Mas eu arrisco dizer que toda essa campanha começou no discurso de aceitação dele ao SAG Awards no ano passado, que nem foi por Marty Supreme, foi por um completo desconhecido, se tornando o ator mais jovem a conquistar esse feito. But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. Apesar de ter sido lido por alguns como arrogante, desde então Chalamet não tem vergonha de expressar um sentimento que é comum entre os jovens, mas pouco revelado de forma tão pública: a ambição. Ambição essa que o ator compartilha diretamente com seu último personagem, Marty, que, apesar de ser inspirado em uma pessoa que realmente existiu, o filme não chega a ser baseado em fatos reais. Se você ainda não sabe sobre o que eu tô falando, Marty Supreme conta a história de um jovem nova-iorquino com a ambição desmedida de se tornar o maior jogador de tênis de mesa do mundo em plena década de 1950, um esporte dominado pelos japoneses e pouquíssimo levado a sério pelos americanos. O espectador mais desavisado pode achar que esse é mais um daqueles filmes com uma estrutura de cinebiografia, onde a gente acompanha um grande nome do esporte ou então até da arte percorrer os seus sonhos. Algo similar ao que o Chalamet fez no ano passado com Um Completo Desconhecido, que conta a história do Bob Dylan. Mas é preciso levar em consideração que esse é um filme dirigido por Josh Safdie, diretor responsável ao lado de seu irmão Benny Safdie pelo filme Bom Comportamento de 2017, protagonizado por Robert Pattinson, e o Joias Brutas de 2019, protagonizado pelo Adam Sandler. Dois longas esses que acompanham personagens extremamente falhos, tentando sobreviver em uma realidade tomada pelo vício. Estamos falando de um cineasta marcado por uma direção frenética e por retratar personagens extremamente realistas, de forma nua e crua. E o atual lançamento não ia ser diferente. Só um disclaimer, tá? O Josh Safdie, ele costumava fazer filmes com seu irmão, Benny Safdie, atuando ali como co-diretores nas suas produções, mas recentemente aí houve um divórcio entre os irmãos e eles decidiram seguir essa carreira solo. Então pode entrar Oasis do cinema. E agora, esse ano, tá sendo o primeiro filme do Josh Safdie dirigindo sozinho, Marty Supreme, e o Benny Safdie também lançou seu primeiro longa dirigindo sozinho, que foi o Coração de Lutador, protagonizado ali pelo The Rock. Eu não cheguei a assistir o Coração de Lutador ainda, mas vários comentários por aí têm dito que o irmão que tinha o molho mesmo da direção era o Josh Safdie, comparando ali os dois filmes, né? Sem querer causar muita intriga, mas já causando. Apesar desse enredo inicial da cinebiografia de um esportista, Marty Supreme revela logo no início que vai ser muito mais do que isso. Apresenta o sonho de seu personagem, mas logo depois desemboca em uma dramédia de erros frenética, ansiosa e chocante. A direção conduz a narrativa no ritmo de uma partida de tênis de mesa, sem deixar a bola cair em momento algum, abusando dos primeiríssimos planos no rosto dos personagens e não deixa os nossos olhos desgrudarem da tela um minuto sequer, como se a gente estivesse assistindo uma partida de ping-pong. Isso não é só mérito da direção, mas também das excelentes interpretações, com um elenco no mínimo curioso, que vai de Tyler, the Creator, o cantor, a Kevin O'Leary, que é um empresário participante do Shark Tank Estados Unidos, e a Gwyneth Paltrow, que estava afastada das telas há um tempo. Todos aqui têm o seu destaque e seu momento de brilhar na trama. Mas o grande destaque aqui não tem como ser diferente de Timothée Chalamet, entregando a melhor atuação da sua impressionante carreira até agora. Dominando a tela na maior parte do longa, Chalamet consegue entregar uma performance balanceada e madura em um personagem que é o oposto disso, imprimindo a sua autenticidade no processo e fazendo a gente torcer por um cara que mais erra do que acerta. Eu vou já continuar sobre esse ponto, mas por favor não esquece de dar um like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque eu tô querendo crescer e eu preciso da sua ajuda pra isso. E apesar deles estarem divulgando muito fortemente a história como uma história universal, por ela falar de um sonho, eu acredito que o filme, ele tem muito a dizer sobre o sonho americano especificamente. A gente vê a perseguição de um jovem que
apesar de todo o tumulto que estrutura a sua vida, busca a glória através de uma vitória que vai ser capaz de mudar o contexto em que ele vive. O Marty é tomado não só por um apetite insaciável pela vitória, mas também por uma autoconfiança delirante, sendo capaz de tomar decisões moralmente duvidosas para chegar onde ele quer. Em uma entrevista, o próprio roteirista disse: "O tênis de mesa é visto pela família de Mauser, por sua comunidade e provavelmente pela maior parte do público como algo frívolo, trivial e até mesmo risível. Enquanto isso, Mauser o vivencia com a medida total de seu valor e identidade." Além de tudo isso, o roteiro explora uma fase que todos já passaram ou algum dia irão passar, o momento de se tornar adulto. A narrativa, ambientada na Nova York dos anos 50, explora todo o contexto geopolítico por trás de seus acontecimentos, através de piadas inquisidoras e principalmente pelo personagem do próprio Marty, que, por palavras dele, enxerga o seu sucesso nesse campeonato mundial de tênis de mesa, sendo um judeu pós-Segunda Guerra, como o produto final da derrota de Hitler. Além disso, ele pincela ali sobre a relação entre os Estados Unidos e Japão pós Hiroshima e Nagasaki e a tomada das tropas estadunidenses no país. Além da direção, roteiro e interpretações, o longa se destaca pela direção de arte e figurinos que corroboram para nossa ambientação ali nos diferentes espaços da sociedade nova-iorquina dos anos 50, já que o filme passeia desde hotéis de luxo até cortiços. Mas, pra mim, um dos grandes deleites e a cereja do bolo do filme foi a trilha sonora, que foge do óbvio ao utilizar músicas dos anos 80 para contar uma história que se passa 30 anos antes. Marcada por sintetizadores e hits de bandas como New Order e Tears for Fears, a trilha sonora casa perfeitamente com a montagem frenética e a história de um jovem que vive à frente de seu tempo. Apesar de Marty Supreme ser um dos favoritos do ano para as premiações, ele tem sido premiado principalmente nas categorias de atuação pro Timothée Chalamet, que levou o Critics' Choice e também um Globo de Ouro na categoria de comédia musical. Agora no Oscar, ele foi indicado em 9 categorias, mas a categoria favorita para ele levar é a de melhor ator, onde o Timothée tá concorrendo diretamente com o nosso querido Wagner Moura. E eu vou te falar, se não existisse Wagner Moura, eu diria que esse Oscar já é do Timothée. Como Wagner tem crescido muito fortemente na sua campanha entre Hollywood, eu acredito que, inclusive, o Wagner tem mais chance de levar esse prêmio do que, por exemplo, a Fernanda Torres tinha ano passado no prêmio de melhor atriz. Então eu não vou botar minha mão no fogo por nenhum dos dois, mas eu quero que você comente aqui quem você acha que vai levar o Oscar de melhor ator, Timothée Chalamet ou Wagner Moura. Levando o Oscar ou não, Marty Supreme foi um dos meus filmes favoritos esse ano e merece ser assistido nos cinemas. E por favor, não esquece de dar um like e se inscrever aqui nesse canal pra gente crescer ainda mais. Te vejo na próxima e tchau!